Olá, muito boa noite. Aqui quem fala é a professora Rossana. Estamos aqui para mais uma aula ao vivo de introdução à economia. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre macroeconomia. Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vamos lá. Espero que esteja tudo ok aí. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o conceito de macroeconomia, né? Então, a macroeconomia é uma parte, né, da ciência econômica que ela se propõe a estudar e a observar, né, além de medir, obviamente, a economia nacional, né, ou regional como um todo. Então, todas as atividades que analisam o funcionamento da economia, né, em geral essas análises elas são feitas de um país, né, assim como as políticas econômicas que são adotadas dentro desse país, adotadas quando a gente fala em larga escala, a gente está falando de macroeconomia. E aí, isso engloba a sociedade, né, em seu conjunto, funcionando ao mesmo tempo, né, não de forma independente. Então, o que a gente pode dizer que é uma diferença entre a macroeconomia e a microeconomia é que a macroeconomia, ela estuda esses valores econômicos de uma sociedade, né, de um grande grupo. E aí ela não considera o que é particularidade de cada membro dessa sociedade. Quando a gente fala de microeconomia, aí a gente está falando do estudo do comportamento econômico que é individual, que é particular, como, por exemplo, dos trabalhadores, das empresas e da família, por exemplo, né? E aí, dentro da macroeconomia, existem alguns conceitos muito importantes para a gente entender a macroeconomia, que eu coloquei aqui para vocês nesse slide. Vamos colocar primeiro o conceito de renda, né? O que é renda? É tudo que é pago, né? É a soma de todos os valores que são pagos em relação ao fator de produção, né? Então, você obtém a renda a partir do quê? De salário, a partir de aluguéis, a partir de juros de aplicação financeira, de lucros em empresas, né? Ou várias delas ao mesmo tempo, ou algumas delas ao mesmo tempo. A renda, obviamente, que ela é diferente da renda nacional, tá? Que aí, quando a gente fala renda nacional, é a soma de todas as rendas que são recebidas pelos donos desses fatores de produção, que foram utilizados aí num período relativamente de um ano. Quando a gente fala de moeda, nós já tivemos uma aula sobre moeda, a gente está falando sobre o meio de pagamento das transações econômicas, né? Que é o que é aceito pela população, tá? Que no Brasil é emitido pelo Banco Central. A moeda ela é emitida pelo governo de um país, né? No Brasil é emitido pelo Banco Central do Brasil. Os impostos, a gente viu também na nossa aula passada, que a gente falou sobre a política fiscal, falamos sobre os tributos, né? Um dos tributos são os impostos, que é aí a quantia em dinheiro que uma pessoa ou uma empresa ela paga para o governo, né? De uma cidade, de um estado ou de um país, dependendo da unidade, se é municipal, estadual ou federal, né? E ela tem uma obrigação jurídica disso, tá? É o que a gente chama que é a remuneração do Estado. Temos o salário, né, que é a retribuição, né, ou é o pagamento que o trabalhador recebe como recompensa pelo seu trabalho, né, seja ele físico ou seja ele intelectual. E aí o salário tem dois conceitos diferentes, assim, distintos, né, que é o salário nominal, que é o que a gente recebe de quantidade de moedas, né, que um trabalhador recebe pelo seu trabalho, que é o valor do salário mensal, vamos dizer assim, e o salário real, que é o poder de compra dessas moedas que são recebidas mensalmente por esse trabalhador. E os juros, que é a remuneração de um capital ou dinheiro, né? Que ele pode ser, ele é recebido de acordo com as operações financeiras. Então, por exemplo, ele é considerado, né, não recebido. É recebido se for uma aplicação, ele é considerado como pagamento se for de um empréstimo, por exemplo, tá? Bom, dentro da macroeconomia, há 5 divisões que eu vou falar bem passando aqui para vocês, né? Porque a macroeconomia, ela diz respeito ao quê? Da renda,
do nível geral de preços, do emprego e do desemprego, do produto nacional, do estoque de moedas, da taxa de juros. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Da balança de pagamento, da taxa de câmbio. Mas são cinco as divisões, né, ou mercados assim da macroeconomia, e cada uma dessas divisões, elas são determinadas por um conjunto de variáveis econômicas. Então, por exemplo, quando a gente fala de mercado de bens e de serviços, a gente está falando o quê? Que é aquele mercado que determina o nível de produção, né, e preços de uma determinada região. Quando a gente fala de mercado de trabalho, é aquele mercado que determina a taxa, né, os salários, o nível de emprego, o salário real. Quando a gente fala de mercado monetário, é o mercado que estuda o valor da moeda, que estuda o que a gente, o básico da economia, que é a questão de oferta e demanda, né? E a taxa de juros também. Quando a gente fala de mercado de títulos, a gente está falando do nível de rendas e gastos dos agentes econômicos. E quando a gente fala de mercado de divisa, a gente está falando que é um mercado que é relativo à importação e à exportação, tá? E a saída, né, de capital financeiro. E aí, dentro da economia, a gente tem o que nós conhecemos muito a palavrinha indicadores, tá? Mas na macroeconomia, a gente também usa uma outra palavrinha que se chama os agregados macroeconômicos, né? E quem são esses agregados macroeconômicos? Os agregados macroeconômicos, eles são 6, tá? É a definição do PIB, a sua evolução, né? É a definição da inflação e a sua evolução. Aqui esse número 1 está errado, é o número 4, tá, turma? A definição de taxa de desemprego, a estrutura de balanças de pagamento, a taxa de juros e a taxa de câmbio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, assim, quando a gente fala de PIB, peraí que meu mouse está indo muito rápido, né? Quando a gente fala de PIB, o PIB quer dizer o quê? Produto Interno Bruto. Então, qual que é a característica dele? A característica dele é que ele é o total de valores contabilizados, né? A partir do quê? Dos bens e serviços que são produzidos por regiões. Quando a gente fala região, a gente pode estar falando de cidade, a gente pode estar falando de estado, a gente pode estar falando de país, tá? E para a gente calcular o PIB, são esses valores contabilizados, né, a partir desses bens e serviços produzidos num certo período, que daí a gente pode falar de PIB anual, a gente pode falar de PIB mensal ou de PIB trimestral. E o PIB, ele é medido através da soma desses agregados econômicos. Quais agregados são esses, né? É o consumo, o investimento, os gastos públicos e a balança comercial, né, que são as exportações menos as importações. E aí tem 3 tipos de PIB que a gente pode falar, que é o PIB nominal, que é o valor quando ele é analisado, considerando o quê? Os preços correntes do período calculado, tá? Ou seja, no ano em que o produto foi produzido e comercializado. O PIB real, que é aquele mais indicado para as análises, tá? Ele é calculado a preço constante, ou seja, a gente escolhe um ano base para eliminar o efeito da inflação. E o PIB per capita, né, que ele é dividido pela quantidade de habitantes de um país. Então, o PIB nominal é o valor do PIB em dólares atuais, ao passo que o PIB real, ele controla o quê? As alterações de preço ao longo prazo, porque ele considera o quê? O efeito da inflação. Tá? E o que é a inflação? A inflação é o quê? É a situação, né, dos aumentos contínuos e generalizados, né, dos preços dos bens e serviços em uma economia. Então, é uma situação, né, um estado em que se encontra a economia, onde a gente avalia todos os preços da economia. Então, toda vez que os preços sobem e os consumidores continuam comprando, ele gera inflação, né? Porque o poder de compra da moeda local, ele perde o seu valor ao longo do tempo. Então, a inflação é o nome dado ao quê? Aos aumentos desses preços dos bens e dos serviços, e ela é calculada pelos índices de preços, né, que normalmente a gente chama de índices de inflação, que a gente tem no material nosso, numa das nossas aulas, né, todos os índices correspondentes aos índices da inflação. Bom, e o desemprego? Né, os tipos de desemprego é outro agregado da política macroeconômica. O percentual da população, né, residente naquele país, que é a população econômica ativa, a gente chama de PEA, né, que se encontra sem trabalho, tá? Naquele ano que foi considerado e naquela determinada região, naquele determinado espaço geográfico, tá?
Então, a população economicamente ativa é aquele contingente de pessoas que está trabalhando ou está procurando trabalho, tá? E aí o mercado de trabalho, a gente, assim, o mercado de trabalho, né, tem o que a gente chama de mercado de trabalho versus o desemprego, tá? Então, um dos mercados da macroeconomia é o mercado de trabalho, e nesse mercado é onde a gente determina as variáveis macroeconômicas no nível de emprego e de salário real, tá? E aí o emprego, ele se apresenta de várias formas para a gente na economia. Por exemplo, quando você tem qualificação, você tem experiência para ser um gerente comercial, mas o único trabalho que você consegue encontrar é o de vendedor. Então, aí a gente está falando que existe uma questão do subemprego, tá? Então, tem uma diferença entre mercado de trabalho, né, e desemprego, tá? Os tipos de desemprego, o conjuntural, friccional e estrutural. O que quer dizer cada um deles, né? Então, o conjuntural, ele ocorre quando tem recessão na economia, tá? Quando a atividade econômica cai, a demanda por trabalho por parte das empresas diminui e o salário tende a diminuir também. O friccional, ele acontece quando o mercado de trabalho ele tem um ajuste. Então, por exemplo, quando o empregado ele perde o trabalho e existe aí um tempo para ele encontrar um novo trabalho, né? Porque às vezes a disponibilidade de emprego, com as qualificações, com as condições desejadas, não são perfeitas, elas não calham perfeitamente. E o estrutural é quando acontece razões de mudanças estruturais em alguns setores da economia que eliminam alguns empregos, tá? Então, por exemplo, tanto quando há criação de novos empregos em novos setores, tá? Quando ocorre desemprego em setores que não têm mais, que não necessitam mais de uma mesma quantidade de horas, ou setores que desaquecem. Bom, a balança de pagamento é um outro aí agregado, né? Então, para algumas organizações, o produto e o mercado eles estão fortemente relacionados ao quê? As transações externas do país, né? Então, aí que é a importância da gente avaliar o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos é o registro sistemático das transações econômicas realizadas durante um determinado período de tempo entre residentes e não residentes do país. E as contas do balanço de pagamento, eles permitem avaliar o desempenho econômico do país em relação à economia mundial. Então, como é que eu vou dizer, as contas, né, do balanço de pagamento, eles permitem avaliar exatamente como é que está a economia do nosso país. A taxa de juros? A taxa de juros é o valor, né, ou o preço, né, do aluguel do dinheiro, né? Esse preço ele é fixado com uma percentagem do valor que é emprestado, é fixada no mercado através do cruzamento das curvas de oferta e demanda da moeda. E o câmbio? O câmbio é o quê? Né? É utilizado na economia brasileira, né? É a quantidade de unidades monetárias brasileiras, isto é, a quantidade de reais trocadas por cada unidade de moeda estrangeira. E aí a gente tem a valorização versus a desvalorização. Valorização é quando a gente está diante de um quadro, né? Onde o quê? O real ele fica mais valorizado, ou seja, mais forte perante a moeda estrangeira. E a desvalorização é quando o nosso dinheiro perde valor, né? Quando todos nós empobrecemos diante do mundo. A gente precisa gastar mais reais, né, do que antes para comprar os mesmos produtos importados, tá? Bom, e quais são as metas da política macroeconômica? São 4 metas, aí de novo aí na numeração aqui. A primeira é o alto nível de emprego, a segunda é estabilidade, né? A terceira é distribuição de renda e a quarta é crescimento econômico. Então, assim, como toda política, a política macroeconômica também ela possui metas que elas querem que sejam atingidas, né? Quando a gente fala do nível de emprego, isso é extremamente importante, porque é onde as pessoas recebem um salário e elas têm condições de adquirir mercadorias. Então, ao contrário, o desemprego ele gera pouca demanda, ele faz com que os produtos eles permaneçam na prateleira, sem consumo, sem produção, sem emprego, né? Então, o que a gente tem uma lógica daí? Quando não há procura de produtos, a produção diminui e, consequentemente, o lucro também das empresas. Então, tem uma preocupação grande quanto ao nível de emprego, para quê? Para que haja um equilíbrio entre oferta e demanda. Porque sem emprego as pessoas não têm renda, né? Então, qual que é? A meta é sempre gerar o quê? Né? É um alto nível de emprego ou um baixo nível de desemprego. Então, a meta para combater a taxa de desemprego é o quê? Ter um percentual da população residente economicamente ativa que se encontra trabalhando, tá?
Então, emprego, salário, consumo, produção. Gera o quê? Crescimento do PIB, renda e bem-estar econômico, tá? E como é que a gente pode criar incentivo para que as empresas gerem emprego? Né? Reduzindo os impostos, tirando as burocracias dos processos empresariais, né? Financiando consumo e produção através de bancos públicos. Bom, qual que é a segunda meta da política macroeconômica que a gente vai falar hoje? É a questão da estabilidade de preços. Esse é um fator que influi o quê? Na tão famosa inflação, né? Ela é responsável o quê? Pelo aumento contínuo e generalizado do nível dos preços, né? É óbvio que é aceito um pouco de inflação, né? Que a inflação ela seja um integrante dos ajustes da sociedade em crescimento, porque todo avanço econômico dificilmente se realiza sem que ocorra uma elevação dos preços ou a inflação, né? Os países em desenvolvimento, eles focam a análise da inflação, né? Enquanto que os países que são industrializados, eles se preocupam mais com o problema de desemprego. A nossa meta é sempre combater a inflação e a taxa de juros alta. No modelo macroeconômico clássico, as variações aí na oferta monetária, ou seja, na quantidade de dinheiro que é disponível na economia, ela é de responsabilidade do Banco Central, né? E ela tem consequências imediatas, ou seja, no curto prazo, o nível geral de preços tem uma consequência sobre o nível geral de preços da economia, ou seja, quanto maior é a quantidade de dinheiro, né, maior é a oferta monetária, o que vai acontecer? As pessoas vão conseguir consumir mais, né? Se as pessoas consomem mais, o que acontece? Aumenta a inflação, tá? Que mais? A distribuição de renda, que aí é o último, né? Aqui está o 4, o crescimento econômico, o 5 está errado aqui de novo, né? Os meus números, né? A questão da distribuição de renda. Então, a distribuição de renda, ela também é uma meta de macroeconomia, né? Tanto em relação ao nível pessoal, quanto ao nível das regiões, né? Dos estados e dos países, né? Então, os estudos apontam que a renda de todas as classes aumentaram, né? Mas o pobre, ele continua, ele tem ficado menos pobre, né? Enquanto que o rico, ele tem ficado mais rico. Então, quando a gente faz uma comparação internacional, os países latino-americanos em geral, e particularmente o Brasil, né, ele se destaca aí pela elevada desigualdade da distribuição de renda, né? Mas tem uma necessidade da gente entender a diferença entre desigualdade e pobreza, né? Que o país deseja combater. Então, eu sempre faço essa reflexão com os meus alunos, principalmente na aula de economia, porque eu falo que economia não é um jogo de soma zero, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em distribuição de renda, porque a riqueza ela não é finita, ela é infinita, né? A gente pode gerar cada vez mais riqueza. Então, eu acho que tem que se pensar muito mais em combater a pobreza do que em distribuir a renda, tá? Porque será que é melhor a distribuição de renda ocorrer a ponto de gerar menos desigualdade e todos serem considerados pobres, né? Ou haver a desigualdade e a maioria não viver na pobreza? Então, essa é uma reflexão que eu deixo aqui para vocês, tá? Quando a gente fala, vamos falar agora de crescimento econômico, né? Então, o crescimento econômico é uma das metas, assim, que ainda há um pouco de dúvida em relação à sua importância como meta principal ou não. Por quê? Porque o crescimento econômico, ele oferta aí para o coletivo uma quantidade de mercadorias e serviços maior que o crescimento populacional, né? E esse progresso econômico, ele quer o quê? Estimular a atividade produtiva para, né, para aumentar o produto nacional, né? E esse fato, ele ocorre quando existe desemprego e quando existe capacidade ociosa. Então, a contribuição que o regime da política macroeconômica ela poderia dar ao crescimento de longo prazo seria o quê? A construção de um ambiente de negócios mais estável, de um ambiente de negócios mais seguro, para que os empresários eles se sentissem estimulados em aumentar a taxa de acumulação de capital físico, né, para permitir assim o quê? Uma aceleração do crescimento da economia brasileira, mais no médio prazo, mais no longo prazo, tá? Bom, turma, então hoje a gente termina a nossa aula ao vivo de hoje, onde nós falamos de macroeconomia. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estarei à disposição para atendê-los pelo AVA, ok? Uma boa noite a todos e até mais.